Olá pessoal, eu me chamo Douglas Alexandre, sou engenheiro agrônomo, doutorando em ciência do solo. Atualmente eu estou em estágio de docência, acompanhando as disciplinas de biologia do solo e microbiologia florestal, sob orientação do professor Osmar Clabert Filho e do professor Denis Goss. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre ecotoxicologia terrestre. Para começar, a gente precisa situar onde que a ecotoxicologia se encontra. A ecotoxicologia ela é uma sub-área dentro da toxicologia. E a toxicologia, por sua vez, ela é a ciência que trata de estudar os efeitos nocivos decorrentes da interação entre uma substância química com algum organismo. Então a gente vai avaliar os efeitos tóxicos dessas substâncias sobre esses organismos. Também vai avaliar a lesão causada, os mecanismos que estão envolvidos nessa toxicidade, a quantidade dessas substâncias que podem ser tóxicas ou não, a avaliação do risco, determinar o possível nível tolerável dessa substância no organismo ou no ambiente, e também estabelecer umas condições seguras para a gente utilizar essa substância. A toxicologia, ela trata mais dos efeitos relacionados à saúde humana. Mas com o passar do tempo e dos avanços das atividades agrícolas e industriais e com o aumento do lançamento de substâncias no ambiente, foi se fazendo cada vez mais necessária a criação de ferramentas e de ciências que pudessem ajudar a avaliar o efeito que o lançamento dessas substâncias teria sobre os ecossistemas e sobre os organismos dentro desse ecossistema. Então a ecotoxicologia ela vem de encontro às necessidades. Então a gente vai avaliar o impacto desses poluentes nos seres vivos e também toda a dinâmica desse contaminante no ambiente, ou seja, a interação que ele vai ter com outras substâncias, a persistência que ele vai ter no ambiente, toda essa dinâmica no ambiente do contaminante. Então aqui a gente tem a definição mais clássica da ecotoxicologia, que é o ramo da toxicologia preocupado com os estudos desses efeitos tóxicos causados por poluentes, sejam eles naturais ou sintéticos, sobre qualquer constituinte de um ecossistema, animal, vegetal, microrganismo, levando em consideração um contexto integral. Essa ideia de contexto integral, ela leva em consideração que os organismos estão dentro de um ecossistema, que os organismos interagem entre si, interagem entre os diferentes compartimentos, seja solo, água, atmosfera, e que um contaminante, quando ele está no ambiente, ele não vai ocorrer de forma isolada. Ele vai interagir entre esses diferentes compartimentos do solo e ele vai interagir com os diferentes organismos. Então existe chance de ocorrer bioacumulação, biomagnificação, ou seja, o contaminante quando ele está no ambiente ele não age de forma isolada. Aqui a gente tem uma tabela demonstrando algumas diferenças entre a toxicologia e a ecotoxicologia. Então, na toxicologia, um efeito adverso é qualquer efeito que seja adverso à saúde humana. Já na ecotoxicologia, é qualquer efeito que vai comprometer a sobrevivência, o crescimento, a reprodução, qualquer aspecto da biologia dos organismos, que vai comprometer tanto a estrutura ou a funcionalidade de um ecossistema. Já o objetivo de proteção da toxicologia é a saúde humana. Da ecotoxicologia é proteger populações, funções ecológicas ou serviço ambiental prestado para essas comunidades, essas populações. O organismo teste dentro da toxicologia, eles são ratos, camundongo, coelho, mamíferos em geral. Já na ecotoxicologia, a gente tem os mais variados organismos, microcrustáceo, abelha, ave, peixe, rato, minhoca. Dentro da ecotoxicologia terrestre, a gente sempre vai estar avaliando dentro do contexto do solo. Então, a gente precisa de um solo, um contaminante, e esse contaminante ele pode ser o mais diverso, pode ser um insumo agrícola, um agrotóxico, um fertilizante, algum insumo florestal, como por exemplo resíduo da indústria de papel e celulose, resíduo urbano, metal, fármaco, os mais inúmeros contaminantes que vocês possam imaginar, e um bioindicador. Então esse bioindicador vai ser um organismo ou uma população de organismo, uma parte de um organismo que vai refletir esse nível de contaminação ambiental, seja no ecossistema, né, real ou numa condição de laboratório. Então eles vão apresentar alguma modificação que vai ser perceptível e que vai possibilitar a gente fazer uma interferência sobre a qualidade do ambiente onde eles estão. Então, essas avaliações ecotoxicológicas elas podem ter duas abordagens.
A primeira delas é a análise prospectiva, ou seja, implica em avaliar a priori o risco potencial de uma substância química nos organismos. No caso da análise prospectiva, esses ensaios são realizados no laboratório com um solo natural ou artificial e essa contaminação ela é realizada no laboratório. Já na análise retrospectiva, ela implica em avaliar o risco potencial de solos já contaminados, quando comparados com um solo de um outro local, referência que não está contaminado. E ela é utilizada como uma forma para programar medidas de remediação, monitoramento desse solo. Então, esses ensaios ecotoxicológicos, eles podem ocorrer em diferentes ambientes, eles podem ocorrer no laboratório, que a gente chama de microcosmos, que são basicamente um solo que a gente coleta em algum local, a gente contamina esse solo e coloca organismos testes de espécies conhecidas numa quantidade conhecida. Já o mesocosmo, ele é um ensaio de semicampo, então a gente traz uma comunidade natural do campo e insere ela dentro de um contexto e das condições controladas do laboratório. E a gente tem também os ensaios a campo, que a gente vai, essa contaminação e essas comunidades são todas no campo. E conforme a gente muda de ambiente de ensaio, a gente aumenta a complexidade desse ensaio, de todas as variáveis que a gente está avaliando nesse ensaio. Então, dentre os tipos de ensaio de toxicidade, os mais comuns e mais usuais são os ensaios de laboratório. É isso que a gente vai conversar um pouquinho mais. Esses ensaios eles podem ser classificados de acordo com o efeito de resposta, então se ele é um ensaio letal ou subletal. O ensaio letal é aquele que vai causar a morte do organismo, e um ensaio subletal são doses que permitem a sobrevivência, mas elas vão afetar uma ou mais função biológica desse organismo. Por exemplo, elas vão inibir o crescimento, vão inibir a reprodução ou vão causar alterações morfológicas. E já a classificação de acordo com o tempo de exposição, ela pode ser os ensaios de ecotoxicidade aguda ou ecotoxicidade crônica. No ensaio de ecotoxicidade aguda, a gente vai avaliar respostas rápidas dadas por esse organismo, que vão representar alteração ocorrida imediatamente após essa aplicação ou dentro de um período muito curto. Então a gente pode avaliar, por exemplo, a letalidade desses organismos e a fuga causada por exposição dessa substância aos organismos. Em geral, esses efeitos agudos eles vão se manifestar num período muito curto, de 0 a 96 horas até no máximo 14 dias. Já um ensaio de efeito crônico, ele vai avaliar essa exposição contínua do agente tóxico presente no ambiente em doses subletais durante um longo período de tempo. Então, os ensaios crônicos eles têm uma duração maior do que os ensaios agudos. E a gente vai observar essas mudanças no metabolismo do organismo, mudança morfológica, crescimento, reprodução ou até mesmo mutações genéticas. E é importante ressaltar que um tipo de ensaio não substitui o outro. Cada ensaio de letalidade, ensaio de fuga, ensaio de reprodução, eles trazem informações diferentes e relevantes para o efeito desse contaminante nos organismos. De uma maneira geral, esses ensaios em laboratório eles são feitos quando a gente expõe esses organismos testes dentro de um solo contaminado em diferentes doses para avaliar esse efeito da contaminação, da sobrevivência, crescimento, reprodução ou mudanças no comportamento desses organismos. Aqui a gente tem os principais organismos testes bioindicadores utilizados na ecotoxicologia terrestre, que são as minhocas, os enctereides, os colembros, as plantas e os fungos micorrízicos e os respectivos protocolos. Sempre que a gente for montar um ensaio toxicológico, a gente precisa consultar esse protocolo, porque cada tipo de ensaio, seja ele de reprodução, letalidade ou fuga, no caso das minhocas, enctereides, colêmbulos, ou um ensaio de inibição de germinação, no caso das plantas e fungos micorrízicos, ele vai ter procedimentos específicos para cada espécie, para cada tipo de ensaio, que são padronizados por essas instituições, como ISO, a BNT, a OECD, para que a gente possa comparar esses resultados obtidos entre diferentes instituições, diferentes tipos de solo, diferentes contaminantes. Aqui a gente tem um anexo da normativa número 84 do IBAMA, de 1996, que ela trata de classificação do potencial de periculosidade ambiental de agrotóxicos. Ela também é um instrumento utilizado para credenciamento e regulação dessas novas moléculas de agrotóxicos.
E para essas informações necessárias para avaliação ecotoxicológica são exigidos ensaios com diversos organismos. No que se trata a organismos do solo, hoje a gente tem apenas a exigência de ensaios de toxicidade aguda, né, ensaios de letalidade com minhocas. Bom, como que são expressos os resultados de um ensaio ecotoxicológico? Como que a gente mede a toxicidade de uma substância? Aqui eu trouxe dois exemplos, a CL e a CE. A CL é a minha concentração letal, ou seja, a dose do meu contaminante que vai causar morte em uma determinada porcentagem da minha população em teste. E já a minha concentração efetiva vai ser a dose do contaminante que vai produzir um determinado efeito em uma determinada porcentagem da minha população em teste. Então esse efeito pode ser, por exemplo, a diminuição da reprodução dessa população em teste. Aqui eu tenho um exemplo de uma série 50. Uma série 50 seria uma dosagem de uma determinada substância necessária para causar a morte de metade, 50% dessa minha população. Olá pessoal, meu nome é Rafaela, sou estudante do mestrado do programa de pós-graduação em Ciência do Solo, aqui do CAV UDESC, e hoje eu estou fazendo meu estágio de docência na disciplina de Microbiologia Florestal e Biologia do Solo. Essa disciplina é ministrada pelo professor Osmar Clauberg Filho e pelo professor Denis Goss. Como explicado anteriormente para vocês, pelo Douglas Alexandre, aqui no laboratório a gente desenvolve alguns ensaios de ecotoxicologia. Hoje eu vou estar explicando um dos ensaios que a gente faz, que é o ensaio de fuga. O que esse ensaio de fuga vai medir? Ele vai medir o comportamento dos organismos no solo, que eles tendem a sair de um lugar contaminado para um lugar sem contaminação, O que a gente vai precisar para o ensaio? Uma água destilada, nesse caso a gente vai usar 190 ml. Água destilada com algum contaminante, no nosso caso a gente vai estar usando sal, mas geralmente nos nossos ensaios de laboratório, para testar alguma coisa, a gente usa algum tipo de agrotóxico, fungicida, pesticida. A gente tem um solo que é um solo controle, que é o solo que só vai levar a água, e um solo contaminado, que nesse caso é sal. Para os ensaios a gente vai estar utilizando as minhocas, que são organismos padrão teste da ecotoxicologia, e para que isso aconteça eles têm que ser organismos adultos. O que nos confere que a minhoca é um organismo adulto é a presença do clitelo, que é esse anelzinho aqui mais prominente nela. 10 minhocas por repetição, No nosso caso aqui a gente vai estar utilizando solo sem contaminação e estaremos contaminando. Mas o ensaio também pode ser feito com solo de uma determinada área que já tem a contaminação. Por exemplo, de regiões cavoeiras. Tem a contaminação, então a gente vai lá, faz a retirada do solo onde está contaminado e retira amostras de solos não contaminados de locais onde tem as mesmas características, porém sem contaminação, e faz os ensaios de fuga também. Aqui nós temos nosso solo controle, então no solo controle só vai a água destilada, então a gente coloca essa água destilada aqui dentro desse saquinho, fecha bem com uma camadinha de ar para que a gente possa homogeneizar esse solo, para que todo o solo tenha uma umidade conhecida. Aqui nós temos o nosso solo, que nós vamos usar o nosso contaminante, Aqui a água com o contaminante já está pronta, então a gente coloca dentro do saco. Então, nossos ensaios geralmente são montados nesses potes plásticos, onde a gente faz a identificação da área de controle e da área de solo contaminado. A gente vai usar essa divisóriazinha, para a gente poder pesar o solo, para que o solo não se misture. Então eu vou colocar 250 gramas no meu solo controle, de um lado, e 250 gramas no meu solo contaminado do outro lado. Usarmos 250 gramas de solo controle e 250 gramas de solo contaminado, a gente faz a retirada dessa divisóriazinha, colocamos os nossos 10 organismos no meio do recipiente, para que eles possam escolher o lado que eles querem ir. Então a gente usa o solo com as mesmas características para que
o único fator que seja limitante para que as minhocas saiam de um determinado lugar para o outro seja o contaminante. Então, após todas essas etapas, a gente pega esses potes, leva para uma sala com temperatura e fotoperíodo controlado e deixa lá por um período de 48 horas. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso ensaio, né, passado 48 horas, que é o tempo que a gente deixa do ensaio, então a gente vai desmontar ele. Como é que a gente desmonta? A gente abre, né, daí essa divisóriazinha que a gente usou anteriormente para pesar, a gente coloca de novo aqui no meio para dividir o solo contaminado do solo não contaminado. Daí tu retira uma dessas partes do solo, né? Eu vou primeiro retirar o controle, vou colocar aqui nessa bandeja e vou contar o número de organismos que estão nessa parte. Então, a gente teve 9 minhocas aqui no nosso controle. A gente pega a outra parte, que seria contaminada, né? Então, para determinar a porcentagem de fuga que esses organismos tiveram quando foram expostos a esse contaminante, a gente utiliza essa fórmula aqui, onde a gente vai pegar o número de minhocas no solo controle, ou seja, o somatório das minhas 3 repetições, menos o número de minhocas que tinha no meu solo contaminado, também o somatório das minhas 3 repetições, dividido pelo número total de minhocas que a gente colocou nesse ensaio, no nosso caso 30, multiplicado por 100. Então, na nossa primeira repetição, a gente tinha 9 organismos no solo controle e 1 organismo no solo contaminado. Já na minha segunda repetição, a gente tinha 10 organismos no solo controle e nenhum no contaminado. Na terceira repetição, também 10 organismos no solo controle e nenhum organismo no solo contaminado. Então, a gente tem 29 minhocas no meu solo controle, 1 minhoca no meu solo contaminado, dividido por 30, que foi o número total de minhocas colocadas nesse ensaio, multiplicado por 100, o que dá um resultado de 93,33% de fuga dessas minhocas. Qual que é o significado ecológico desses organismos apresentarem comportamento de fuga? Então, se esses organismos eles deixam um local contaminado ou eles evitam um local contaminado, então a gente vai perder essa população. E, consequentemente, se a gente perde a população, a gente vai perder todos os processos e serviços ecossistêmicos prestados por esses organismos. Então, a gente precisa que os organismos estejam nos locais para que eles exerçam suas funções.